Olá, amigos de Metrópolis. A entrevista de hoje é com o Thiago Salvático. Há alguns anos, ele trava uma batalha judicial para ser reconhecido como companheiro de Gugu Liberato. Recentemente, a Justiça de São Paulo negou esse pedido e ele agora vai recorrer dessa ação. E aí, Thiago? Tudo bom? Tudo bem? Prazer, cara. Prazer, cara. Prazer estar com você. Estamos Prazer, na Europa, Metrópolis. estamos em Portugal. O Thiago mora na Alemanha, não é isso? Sim, hoje eu moro na Alemanha, exatamente há 12 anos, moro na Alemanha. E sim, como tu falou, o processo em São Paulo, ele foi... Aliás, o juiz nem me deu o direito de prosseguir o processo como deveria. Tipo, ele não me deu o direito nem de eu levar as minhas provas pessoais. Porque assim, o processo ele tem 400 páginas de provas, de diariamente conversa entre eu e ele, diariamente troca de afeto, diariamente tudo que precisa, conta bancária. Como é? Conta bancária? Sim, nós temos conta bancária. Conjunta? Aqui, conjunta na Europa. Então assim, e depois, Léo, o que é intrigante de tudo isso é que lá atrás eu saí do processo. Lembra? Eu lembro, você desistiu. Vamos Eu desisti porque assim, tava se tornando tudo uma coisa que eu não queria. Por quê? Não entendi. Porque assim, Léo, quando tu me jogou... Posso falar essa palavra? Desculpa. Quando tu me colocou... Na mídia. Não, depende, cuidado com as palavras. Olha só, eu que noticiei, eu lembro que foi em fevereiro... Desculpa. Foi em fevereiro de 2000 e... Vai fazer 3 anos agora, pô. 2020. 3 anos vai fazer, 2020. Foi isso, fevereiro de 2020 eu noticiei. Na verdade, eu publiquei uma foto em que vocês... Uma ou duas fotos em que vocês estavam... Nós estávamos no Catar, aquela foto... Era Catar? Não era na Ásia? Não, era no deserto do Catar, que nós estávamos já voltando da Ásia. Voltando da Ásia. E aí eu noticiei, não noticiei como namorado. Companheiro. Companheiro. É o que eu sou. Isso. É o que eu sou. E aí, houve uma série de ataques a mim, né? Nesse momento. Ah, você quer manchar a imagem do Gugu? Eu falei, eu? Mas dizer que ele tinha um companheiro é manchar a imagem de alguém? Então, aí, depois disso, eu também venho sofrendo muito isso. Porque assim, as pessoas não entendem que a história não é Gugu. A história é minha também. Eu, por exemplo, Gugu, que Deus o tenha, mas eu agora sou criticado por me defender. Na realidade, eu saio, toda vez que eu apareço, eu saio pra me defender de uma coisa que as pessoas me criticam, que eu tô expondo. Eu não tô expondo. A história é minha também. Nós vivemos quase 9 anos juntos. Terminou porque ele faleceu. Não teve um término. Não existiu um... Não estamos mais juntos. Morreu. Então assim, ninguém entende a dor minha. Simplesmente me atacam e dizem... Mas eu queria entender o que o juiz falou. O que o juiz falou para não considerar o relacionamento de vocês, que o juiz talvez tenha entendido como uma amizade, para não ser considerado uma união. Primeiro, a pergunta porque vocês não moravam juntos. Mas, Léo, os filhos deles moram nos Estados Unidos. Não deixou de ser filho. Isso, Léo, existia uma... O Gugu é uma pessoa muito querida por todo mundo. Sim. Existia toda uma privacidade e nós sabíamos disso. Era 9 anos junto. Não era um dia, não era 9 meses. Não era... Então, assim, era uma coisa que nós vivíamos nós. Era uma coisa que eu daria tudo nesse exato momento. Tudo que eu tenho, eu daria pra ter ele aqui, conversando, andando nessa estrada como nós fazíamos. Nós estamos num lugar onde ele passou o último aniversário de vida dele a 20 quilômetros daqui. Nós passamos o último aniversário dele aqui em Sintra. Tá entendendo? Então, tipo assim, era uma coisa que nós vivíamos. Era o nosso relacionamento. Era daquele jeito que era possível. Ah, o juiz falou clandestino, uma palavra muito pesada. Como assim, clandestino o quê? O relacionamento? O juiz meio que quis dizer clandestino no senso. As pessoas não me conheciam. Léo, quem não me conhecia era a mídia. Perfeito. Léo, então, quem não me conhecia... Os amigos do Gugu conheciam? Todos os amigos dele. Empregado. Eu ia pra... Mas você não chamou essas pessoas pra... Ele não me deu a oportunidade agora. Pra deporem. Eles vão. Mas o juiz não me deu. Ah, não deu oportunidade? Ele nem deu. Ele simplesmente não deixou o processo correr como deve. Exemplo assim, normalmente, lá atrás em 2020, ele fez todo o procedimento normal.
Dessa vez ele nem deixou o processo andar. É o mesmo juiz? É o mesmo. Mas você tá querendo dizer alguma coisa sobre esse juiz? Não. Sobre o processo? Não, não quero dizer nada. Simplesmente nós vamos recorrer, né? Porque eu tenho o direito de recorrer e eu vou até o final com tudo isso. Porque, Léo, foram 9 anos, quase 9 anos junto. 9 anos. Vamos entender. Aliás, tem outra pergunta daqui a pouco pra te fazer que talvez nem sei como você vai responder. Vamos lá. Como é que vocês se conheceram? Nós se conhecemos num voo, numa ponte aérea São Paulo-Rio. Ah, é verdade, eu me lembro disso. Aí eu sentei na primeira fila do avião, tava sentado como no canto da janela uma pessoa. E assim, automaticamente tu também sabe como acontece contigo. Uma pessoa conhecida, uma aeromoça ou aeromoço sempre tratam, tem aquela diferença. E naquele momento falaram assim, ô senhora, né? Eu olhei pro lado, era ele. E nisso começou uma conversa. Trocamos e-mail, ele me perguntou onde eu morava. Na época eu estudava em Milão. Como eu sou chefe, estudava em Milão. Aí eu falei, eu sou chefe, tô me formando em chefe, moro em Milão e tô voltando pra casa. Então tá, trocamos e-mail, chegou no Rio, ele desceu, eu desci, tchau, tchau. Depois de 3 meses, no ano seguinte, ele me mandou um e-mail. Oi do Gugu. Aí eu respondi, oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, posso... Ele me pediu o telefone, o meu celular, eu passei. E ele me ligou. E louco que quando ele me ligou, naquela época, faz frio, fevereiro na Europa. Mas naquela época eu não tinha tanto dinheiro, era o período que eu tinha pra viajar, eu tava em Ibiza. Ele me ligou, oi, chovia, lembra que fosse agora. Ibiza no inverno? Ele falou bem assim, pô, tá fazendo o que aí? Porque quando uma pessoa fala Ibiza... Você lembra de praia, de sol, de praia, de farra, de coisa, né? De azaração, né? Mas lá no inverno chovia, Léo. Chovia que Deus mandava. Aí eu, oi, tudo bem? Aqui o Gugu, tudo bem? Tá fazendo aí Ibiza no inverno? Eu pensei, agora o tempo que eu tenho e as minhas condições são essas. Eu não posso vir no verão, porque, sabe, Ibiza, Europa... Caríssimo. É caríssimo. Aí eu tava lá conhecendo. Aí ele bem assim, eu conheço muito bem Ibiza, todo ano eu vou curtir. Eu pensei, que legal. Aí ele falou assim, vai num restaurante, chama Sacapela. Nunca me lembro, é um restaurante que fica numa capela. E eu fui lá jantar. Aí, cara, daquele dia, Léo, ao dia da morte dele, nós não ficamos um dia sem se falar. Ah, não. Sério? Dia, por Deus, cara, um dia. Você tá falando que por 9 anos vocês falavam todos os dias? Todos os dias. Léo, se nós não tava junto fisicamente... Era todo dia, 1, 2 horas via Skype na época. Na época era Skype. Aí depois evoluiu WhatsApp. Aí depois evoluiu FaceTime. Léo, era todo dia. Se nós não tava fisicamente junto, ou ele na minha casa, ou eu na casa dele, ou nós em qualquer lugar do mundo. Porque eu e o Gu viajamos mais 50 países juntos. Nós viajamos o mundo junto. Tá. Eu preciso fazer uma pergunta, tá? Sim. Mas você não tinha um relacionamento? Não. Você não morava com um rapaz? Não. Nunca. E assim, eu quero deixar... Thiago? Não tinha. Léo, eu não tinha e a justiça definiu que o cara é um litigante de má-fé. O que é isso? Litigante de má-fé, pro pessoal que tá em casa. Litigante de má-fé na justiça brasileira, tá? Vocês vão ver, pode buscar no Google. Litigante de má-fé é uma pessoa que inverte os fatos. Do que ela tá dizendo. E ele foi condenado e ele tem que pagar agora, se eu não me engano, até a justiça tá atrás dele, dessa pessoa, porque lá atrás tu publicou que eu que tava fugindo, quem tá fugindo é ele, pra pagar 40 e poucos mil reais de danos. Então assim, saiu... Você não morava numa casa com ele? Léo, mentira! A sorveteria, não era... Você não tem uma sorveteria? Léo, eu tenho 3 sorveterias, eu tenho vários restaurantes, eu tenho uma franquia de pizzaria. Mas tem Léo, não! Nunca, não! Sociedade com ele? Imagina, Léo, pelo amor de Deus, cara, jamais! Nunca! Nunca teve nada? Nada! Ai. É isso, não existiu nada, eu te falo. E assim, ó, eu deixo claro aqui, a pessoa, essa pessoa que diz isso, paga a justiça. Paga o que deve. Tá. Vamos lá. Eu quero falar aqui vamos voltar a falar dos amigos do Gugu, que a gente começou a falar e a gente cortou.
você conhecia todos os amigos mais próximos do Léo, Gugu? eu ia no programa, gravação de programa dele, Léo. Eu conhecia Onde? todo mundo, na GGP, cara. Eu conheço desde a cozinheira da Helena, da Cida, do caseiro, do Hamilton, piloto helicóptero. Eu conheço o cabeleireiro, todo mundo, cara. Todo mundo! Todo mundo, cara. Porra, são 9 anos, mano. Tu acha que eu, tipo assim... É tipo, sabe, é isso. Eu tô aqui conversando contigo, eu tô de coração aberto. Planos pra morarem juntos? Nós tinha vários planos. Quais? Léo, o Gugu tava pra se aposentar. Era o último ano, ia ser o último ano que ele ia fazer. Porque assim, ó, começaram a quebrar e baixarem os preços das coisas, os valores. Na televisão. Na televisão. O que ele está querendo dizer é que houve uma redução drástica de todos os valores pagos a apresentadores, a programas. Ele tinha parceria com algumas emissoras, ele produzia seus próprios programas, entregava o programa pronto. Isso foi no caso da Record. E é isso. Então, assim, era uma fase que a televisão já estava em decadência. E o Gugu, nós já tínhamos o plano, porque assim, ó, o Gugu pensava o quê? Nós pensávamos o quê? Ele tem a mãe dele, que tá viva, e tinha eu. E tinha os filhos em Orlando. Tá, você conhecia a mãe dele? Eu não cheguei a conhecer. Tá. Não cheguei a conhecer. E assim, engraçado. Depois nós vamos falar sobre esse tema, porque eu quero muito falar sobre esse assunto. E assim, o nosso pensamento era nós morar 6 meses no Brasil e 6 meses na Europa. Era isso que eu queria. Porque ele achava assim, ó, eu gosto da Europa, verão, ele amava Portugal. Esse lugar aqui, ele é descendente de Portugal, é um dos lugares, até coincidência nós tá gravando aqui, tá entendendo? Então assim, ele amava Portugal e assim, mas tudo isso só iria acontecer a partir do momento que ele se aposentasse da televisão. Já tínhamos o plano, tava traçado. Que seria 1 ano depois. 1 ano depois, porque assim, como nós falamos sobre o despencar, a queda da televisão. A queda da televisão, ele falou, vou fazer mais esse ano e depois eu vou me aposentar. Que não deu, veio a falecer e assim, trágico, triste, e eu tô aqui agora levando algo que eu todo dia eu tento entender por quê. Tá entendendo? Por que nós se encontrar, por que nós viver tudo que a gente viveu junto. Porque assim, eu tenho muita coisa pra falar sobre a nossa relação. Nós tínhamos uma relação, nós vínhamos pra Portugal, e até como eu te falei, do aniversário dele de 60 anos que foi aqui, porque como eu te falei, o pai e a mãe dele são de Mirandela, de uma vilinha que não é muito longe daqui. E lá ele tinha um apartamento que nós ficávamos lá alguns dias do verão. E era um lugar que pra ele voltava na infância dele. Porque o Gugu não veio de famílias ricas, ele veio muito humilde. E muita coisa bate com a minha vida. O meu pai tinha uma empresa de caminhão e o pai dele era motorista. A mãe dele era dona de casa, limpava a casa na época de outras pessoas. A minha mãe também foi isso. Então ele contava as histórias de quando ele ajudava o pai dele com uma lanterninha na noite a arrumar o caminhão. Eu também fazia isso com meu pai. Ele contava, na época que ele ia na casa das famílias ricas que a mãe dele trabalhava, ele chegava lá e ele via as coisas assim, ele sonhava um dia ter aquilo. Tá entendendo? Então assim, são coisas, como eu ia te falar, eu não tive a oportunidade de sentar com a Dona Maria e conversar. São coisas que eu gostaria muito de ter feito. Gostaria muito de fazer, se ela me desse essa oportunidade. Porque ela conhece o filho que ela teve, que era apaixonado por ela, que de quinta-feira à noite, às terça-feira, a mãe dele era na casa dele, quando ele estava em São Paulo, não passava um final de semana que ela não estava lá. Então assim, eu ia contar o outro Gugu, aquele que me conheceu, que me dava o meu coração, que deu o coração pra mim, porque assim, o Gugu teve... Ele pode ter saído com um outro, mas ele teve 2 únicos relacionamentos que marcaram a vida dele. Um é uma pessoa que eu não vou falar o nome, ficaram 16 anos juntos. Sei quem é. Sabe quem é? Beleza? E eu, 9 anos. Então, 2 pessoas. E eu tô aqui simplesmente porque tem o Gugu apresentador, tem o Gugu que tá na frente das câmeras, que alegrava milhões, tem.
Mas tem o Antônio, o Toninho, aquela pessoa que só eu conheço. Aquela pessoa que dormia comigo, que a vida me tirou. Nós jantamos um dia antes do falecimento dele, na casa dele. Nós dormíamos junto, tipo, é muito difícil. A vida simplesmente tira uma pessoa que... Tipo, cara, eu sabia tudo da vida dele, ele sabia da minha tudo. Ele ficava na minha casa, então assim, não tem cabimento tudo isso que tu me falou antes, né? Não tem, cara. Fica calmo. Não tem. Fica calmo. Só porque assim, beleza, eu tô calmo, só porque é triste, cara. É triste. Alguém tirar alguém da tua vida, simplesmente assim, tirou. E eu agora tenho, cara, com tudo essa consequência, as pessoas acharem que eu tô expondo uma coisa que é mentira. Eu nunca quis. Eu queria que a justiça fizesse o trabalho dela, que a coisa ficasse tudo lá como se deve. Eu não queria vir rebater ninguém, fazer nada, porque eu não quero, não quero, até hoje não quero, só porque toda vez eu tenho que sair, falar em verdades que falam como mim, que me justificam, que só falam que não sei o que, não é. Eu tenho minha vida, graças a Deus, cara. Tudo que eu tenho eu consegui sozinho. Ele teve do meu lado nos melhores e piores momentos que eu passei, e ele também tinha os piores momentos dele. Todo mundo achava que a pessoa chega na frente da câmera e sorria porque a vida da pessoa é perfeita, não é. Quantas noites ele ficou sem dormir? Quem é que estava ali para acudir? Uma vez nós estávamos no sul da Itália, ele passou mal, quase morreu. Se engasgou com uma espinha de peixe. São coisas assim que eu tenho para falar, que as pessoas não sabem. Ele era um ser humano. As pessoas não podem só dizer assim, um artista. O artista ele era um cara foda. Como artista, como empresário, não tenho o que falar. E como companheiro também, foi e faz falta. Fica calmo. Vamos lá. Eu precisava saber outras coisas. Dos prints que você anexou ao processo. Você anexou vários prints de conversas e dessas relações bancárias, das transações bancárias. Que transação bancária era essa? Que vocês tinham e quanto vocês tinham? Assim, exemplo, o Gugu vinha para a Europa. Por que ele ia trocar dinheiro em casa de câmbio se, exemplo, eu moro na Europa, eu ganho em euro? Então, era coisas de companheiro. Tu vem pra Europa, o que tu precisar, eu pago em euro. Quando eu vou pro Brasil, eu não preciso trocar euro por real. Por mais que eu tenha lá minhas coisas, mas assim, porque o Gugu tinha uma coisa que ele era muito correto. Era, o que nós fizer junto, o que tu pagar, o que eu pagar, ou o que a gente dividir. É assim. Então a nossa vida foi sempre pautada juntos. Então, se nós ia viajar, voos de Europa, por exemplo, voo Brasil, ele pagava. Agora, nós vamos pra Malta, como nós estudamos em Malta. Aí eu aluguei um apartamento, eu pagava. Aí eu pago o voo, eu pago o voo, ele pagava, vamos pra Itália, ele pagava hotel. Então assim, nós dividia tudo, Léo. Nós dividia tudo. Mas qual era o financiamento? Financiamento não. Qual era a transação bancária que vocês tinham? Era alguma aplicação? Era uma conta só? Sim, nós temos, tem ainda essa conta. Tem essa conta que é de um investimento, deve ter um valor bem expressivo. É? É. E quanto você pede, Thiago? Léo, no processo? Na realidade, cara, eu tô lá nesse processo. Pra quê? Porque eu quero mostrar quem era realmente o companheiro de Gugu Liberato. Quem realmente... Mas você quer dinheiro? Léo, isso é uma consequência. Porque nós também tínhamos, né? Eu hoje tenho. Nós tínhamos junto. Porque assim, nós fomos uma vez pro sertão brasileiro. E nós tínhamos um projeto de levar luz para as pessoas. Porque o Gugu era muito focado nessa coisa de placas solares. E ele falava assim, amor... Ele chamava de amor. Amor. E você chamava ele como? Amor. Amor, uma plaquinha dessa consegue sustentar uma casa, dar luz para uma pessoa que não tem nada hoje. Talvez com uma maior, a gente consegue botar... A gente consegue dar uma eletricidade para ela esquentar a água. Então assim, é uma coisa que tipo mexe comigo porque nós tinha tanta coisa junto.
E as pessoas só acham isso. Só acham o Thiago isso. Eu entendo. Mas você também tem que entender o público. Sim, eu entendo. Porque o público não acompanhou. O público não sabia. Você surgiu após morte. Eu entendo. Pro público. Sim, eu entendo. Mas assim, o público também tem que entender que eu tenho uma família, que eu lutei por tudo que eu tenho hoje, eu lutei. Pelas condições financeiras que eu tenho hoje, foi o meu suor que me deu. Se eu viajei mais de 106 países pelo mundo, foi por quem eu sou. Se eu falo 8 idiomas, é porque quem eu sou. Não foi. O Gugu me deu uma coisa mais importante de tudo, Léo. Uma coisa que ninguém pode me tirar. Foi o tempo dele. O tempo, cara. Ele me deu o tempo dele. Ele me deu a coisa mais preciosa que uma pessoa possa ter. Sim, o tempo. Principalmente ele. Então assim, agora com tudo isso que vem acontecendo, eu só quero recorrer e buscar o meu direito como companheiro. Tá, vamos lá. Você, nesse tempo de disputa judicial, você recebeu alguma ligação de alguém por parte da família ou por parte dos advogados do Gugu? Não. Ninguém te procurou em nenhum momento? Você foi ao velório, né? Foi. E lá você foi tratado? Todo mundo conhecia? Como é que ia ser tratado? Entendi. Todo mundo me conhecia. Todos os amigos? Todos os amigos, familiares conheciam. A mãe dele não, porque ela não teve a oportunidade. Porque assim, olha pra como que é a vida, ô Léo. Nós chegamos, fuso horário da China, né? O Gugu ficou mal e a mãe dele foi pro hospital. E ele me mandou uma foto, minha mãe tá no hospital. Se ela sair antes de eu ir pro Orlando, eu quero que tu conheça ela. E não deu. Não deu pra conhecer. Sim. Cara, eu queria muito sentar com ela, sentar assim frente a frente e conversar, sabe? Porque eu sei, cara, eu sei a dor que ela tem. Mas ela também tem que entender a minha dor, cara. Tipo assim, ó, eu queria que eles entendessem simplesmente a minha dor. Porque assim, eu entendo a dor dela como mãe, como irmão, como irmã, como tio, como filho. Cara, é doído, então pensa eu. Pensa um pouquinho em mim. Nunca foi oferecido a você dinheiro pra você escalar, pra você parar com esse processo? Ó, Tom, vamos fechar um acordo aqui em tal valor, pra você não ir adiante. Não, ninguém ofereceu nada? Não. Como é que tá a sua vida depois disso tudo? Já faz muito tempo, né? Faz 4 anos da morte dele. E da exposição que você teve. Como é que tá a sua vida? E o que aconteceu de lá pra cá? Cara, a minha vida, graças ao meu trabalho, os meus negócios, graças às pessoas, poucas pessoas que eu tenho do meu lado, tipo, as pessoas, né, que eu falo, aquelas que tu pode dizer assim, como eu tenho essa família alemã, que são meu pai e minha mãe aqui, que me dão força, que conheci o Gugu perfeitamente, pessoas que ele frequentava a casa, tomava vinho, comia junto, tá entendendo? Então assim, a minha vida, ela tem esses altos e baixos, né? Uma hora tô tranquilo, aí vem alguma coisa eu tenho que ir lá. Mas assim, eu foquei nos meus negócios, na minha vida pessoal. Tipo, agora como eu falei pra tua irmã, eu fiquei 3 meses viajando Austrália, Nova Zelândia. E agora, depois de 3 anos, eu conheci uma pessoa em Sydney, que nós passamos dias bacana junto. Mas assim, enquanto isso eu tava me recuperando de uma dor, sabe aquela dor que te tira o ar? Uma coisa, não tem explicação, uma coisa assim, uma falta. Aí tu sonha, aí tu olha na tua casa, tem roupa dele ainda lá, tu olha, tem fotos, tu olha, tem coisas pessoais, aí tu abre o teu celular, tem foto dele lá. Cara, é difícil. Tipo, foi difícil. Vamos lá, vou fazer algumas perguntas delicadas, vamos embora. Você acha que houve preconceito por parte do juiz? Léo, eu acho, sinceramente, a justiça brasileira não tá a nível de discutir
Porque assim, se tu Você acha que há empecilhos nessa questão do relacionamento homoafetivo? Muito. Então, assim, ó, se tu parar pra pensar, essas 2 semanas atrás, o Karnal, uma pessoa Sim. muito conhecida no Brasil, Sim. apresentou o marido. Sim. Se tu vê, cara, tudo que as pessoas falaram, criticaram, então tu reverte isso a 100 vezes, Uhum. entendeu? Olha aí, né, não tô dizendo Karnal, me desculpa por eu estar te citando aqui, mas assim, é uma pessoa conhecida, mas o Gugu era muito mais, entendeu? Então assim, a justiça brasileira não tá ainda preparada, e assim, esse era um caso para abrir oportunidades para muito mais pessoas que vivem essa relação. É uma coisa que seria, tipo, é um caso que abriria a mente. Sim. E ajudaria muitos Sim. outros casais que vivem a mesma coisa. Sim. Mas você acha que nunca foi falado entre vocês, vamos assinar algo para tornar a nossa relação de fato algo real e que possa trazer benefícios caso aconteça algo com alguém? Léo, incrivelmente outra coisa que pareça, eu fiz o meu testamento em outubro de 2019. Eu, Thiago Salvati. E o meu testamento, quem me ajudou a fazer foi ele. É? Ele me ajudou a fazer. E assim, o testamento dele era uma coisa que ele falou pra mim assim, ó, agora eu tenho que rever o meu. Ele falou que era uma coisa que ia ser revista. E assim, sobre essa questão de fazer alguma coisa, o Hugo sabia muito bem financeiramente como eu estou. Ele me conhecia muito bem. Tá entendendo? Então eu acho que nós estava tão bem, tipo assim, é a mesma coisa. Eu acredito que muitas pessoas não pensam nisso. É uma coisa pra se pensar, mas exemplo, meu pai e minha mãe, eles estão 40 anos juntos. Meu pai e minha mãe nunca assinaram nada. Eles não são nem casados na igreja. E a justiça considera. Agora deixa eu entender. Então ele falou que ele iria mudar o testamento. Falou. Ele iria botar você no testamento. Não, tá colocando palavras. Ele falou, ele me ajudou a fazer o meu. E ele falou que iria fazer o dele. Que supõe-se. Não sei. Não me coloque palavra na minha boca. Não sei. Agora outra pergunta delicada. Você acha que o Gugu gostaria dessa exposição toda? Aí, fala contigo. Não, você que tá aqui, cara. Então, Léo, conhecendo o Gugu, não. Lógico que não. Mas, como eu falei, eu daria tudo pra estar aqui com ele. E não conversando sobre esse assunto. Claro. Eu queria estar aqui com ele, queria estar caminhando, saindo de um restaurante, ter tomado uma taça de vinho, dormir agora 1 horinha de sono com ele abraçado. Isso que eu queria. Não queria estar aqui falando sobre esse assunto. Só porque assim, as pessoas me julgam. E tu sabe muito bem que quando tu me veio atrás de mim, eu não fui atrás de ninguém. Ele relutou demais. Eu não fui atrás de ninguém. Não fui eu que falei assim, Léo, me coloca aí. Não. Não foi. Tu sabe muito bem. E eu procurei várias vezes você. Tu me ligou, tu me mandou mensagem. Eu descobri seu telefone. Eu só faltou aparecer lá em casa e bateu. Eu pensei, nós pensamos, inclusive, nisso. Porque quando eu falei contigo uma vez, eu vou ter na Alemanha. Nossa, né, cara? Eu falei que iria na Alemanha. Falei. Cara, Thiago, acho que é isso. Acho que você respondeu todas as perguntas. Eu quero saber se você quer falar mais alguma coisa. Cara, o meu coração tá tipo apertado, mas eu acho que é isso. Acho que nós conversamos bastante. Quero que o público de casa saiba, me conheça. Eu queria contar detalhes por detalhes, porque foi tantas coisas maravilhosas que nós vivemos juntos. E assim, acredite, eu daria tudo que eu tenho pra ter ele aqui do meu lado e não essa cama. Fica com Deus. Fica bem. Valeu, gente. Até a próxima.